O Senhor é bom e nós estamos contentes de estar aqui. Ok. É a minha intenção hoje falar-vos sobre um tema que eu peço muita atenção. É um tema que não é muito falado e devia ser muito falado. É um tema que as pessoas precisam de ser esclarecidas. E é essa a minha intenção. É um tema que não é propriamente um tema para falar num domingo de manhã, se calhar, ou se calhar até é. E por isso é que eu estou a falar. Porque eu não estou a falar com dúvidas. Eu tenho a certeza que devo falar mesmo num domingo de manhã. Até porque a audiência que está aqui esta manhã é uma audiência que merece ser esclarecida. Se eu tivesse que dar um título àquilo que eu vou falar, será Véu. A revelação ignorada. Eu não vou ter tempo, certamente, para falar tudo o que tenho para falar, porque isto é vasto, mas temos que começar por algum lado. E eu, desde já, porque eu vou fazer uma introdução para vocês poderem perceber o porquê disto, vou já falar sobre uma coisa que posso correr o risco de não ter tempo para poder falar. E então fico já pelo menos com o véu levantado, que é uma revelação. Sabiam que a questão do véu na Bíblia é uma revelação? É uma das várias revelações que Deus deu ao apóstolo Paulo. Sabiam que a revelação do véu só aparece depois de Paulo? Antes de Paulo não há ensino sobre isso. E esta foi uma das verdades que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Para já fica só para poderem perceber porque é que eu lhe chamei véu, uma revelação. E depois acrescento, ignorada. Porque infelizmente muita gente ignora. E eu quero que vocês percebam. Bem, vou começar por dizer o seguinte. Hoje quero falar-vos, portanto, desta revelação que é bíblica, muito ignorada e, deixai-me dizer, desprezada mesmo, e que tem estado a ter consequências desastrosas, repito, consequências desastrosas para a Igreja e para o mundo. Eu dou graças a Deus porque a maior parte dos que estão aqui estão esclarecidos, mas não todos. Mas vocês vão ver, ou espero que vejam, como é que isto traz consequências desastrosas, que vocês, inimagináveis. Vocês nunca ligaram as coisas umas às outras. Mas eu vou procurar explicar. As pessoas em geral não têm consciência disso. E eu quero que a tenham. O problema desta ignorância não é apenas o enorme mal que causa. Porque causa um enorme mal. E as pessoas não têm consciência do mal que isto causa. Mas o problema é também as pessoas não terem consciência do enorme bem que o não falar disto, o não respeitar isto, deixa de promover. Há um enorme bem que esta verdade promove e que deixa de promover. E é uma verdade, para utilizar a linguagem bíblica, é uma trave mestra. Sabem que nós, no edifício do templo, no Velho Testamento, tínhamos várias traves. E algumas eram traves muito importantes. E esta é uma das traves deste edifício que Deus está a construir. Esta questão do véu. E eu já vou explicar para vocês poderem perceber. Algumas irmãs, quando a igreja se junta, não usam o véu. E aquelas que estão aqui que não o têm, não se sintam incomodadas com o que eu vou dizer, porque eu tenho muito amor e carinho para vos dar e não vos quero de forma alguma ferir e percebo porque é que não têm. Não usam por várias razões. Porque certamente não foram devidamente instruídas, nunca ninguém lhes falou nisso, nunca ninguém lhes explicou isso. Sobre o seu significado importante. Outras usam-no, mas nem sabem porque é que o usam. E para mim não faz diferença entre não usar ou usar sem saber porque é que está a fazer. E depois há aquelas que até percebem o seu significado.
E eu dou graças a Deus por isso. E dou graças a Deus pelas demais. E por isso é que eu estou aqui a falar disto, para ver se posso ajudar. Algumas fazem-no ritualmente. É como uma espécie de um rito. Como há muitos ritos religiosos, é mais um. Isto não é nenhum rito. Vêem as outras a fazerem-no e elas também fazem. Olha, elas lá fazem, também vou fazer. Sem perceber porque é que o fazem. Ou porque é costume na igreja e então fazem. Já agora deixar-me dizer uma coisa importante. Sabem que a igreja do nosso tempo, século XXI, está descaracterizada em muitas áreas. E esta é uma das áreas em que a igreja do nosso tempo está descaracterizada. Se descaracterizou. Porque as mulheres sempre usaram véu, mesmo no passado. Eu nasci na igreja católica já há mais de 50 anos, não vou dizer a idade. Nasci na igreja católica, fui educado num colégio de freiras e desde pequenito. E as mulheres nas igrejas cobriam a cabeça com véu. Hoje na igreja católica aquilo é apenas chique. É quando elas vão visitar o Papa, põem um véu na cabeça. Não sei porquê. Quando vão ocupar... A mulher do primeiro-ministro vai visitar o Papa, põe um véu na cabeça. Porquê? Até nisso nem sabem porque é que o fazem. Mas antigamente as mulheres cobriam a cabeça com o véu. E deixaram de o fazer. A igreja está descaracterizada. E está descaracterizada em muitas áreas. Isto é apenas a ponta do véu. Está descaracterizada em muitas áreas. E, como eu dizia, algumas cobrem a cabeça porque é costume. Sabem que, curiosamente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que eu peço que vocês abram a Bíblia, porque vamos basear a maior parte do assunto sobre este capítulo, porque é neste capítulo que o apóstolo Paulo revela este assunto, é o capítulo 11 da carta aos Coríntios. Ele, quando termina esta secção no versículo 16, ele diz, se alguém quiser ser contencioso, ele termina este assunto dizendo assim, depois dele ensinar, ele diz assim, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Deixar-me dizer o seguinte, as igrejas de Deus têm costumes. O que ele está aqui a dizer é que as igrejas de Deus têm costumes, e são vários. E este é um dos costumes. Mas nós não devemos fazer por costume, devemos fazer por entendimento, ok? Este assunto é um assunto delicado, eu sei, mas para casos delicados sou cá eu, que Deus me ajude. Mas é assim, este é um assunto que eu tenho que explicar isto com muito carinho, com muito amor, para que vocês possam perceber. Porque eu sei que no passado houve pessoas que entendiam que as irmãs deviam cobrir com véu e quase que as obrigavam. E se a pessoa entrava lá, enfiavam-lhe uma coisa na cabeça, epá, isto não tem jeito nenhum, isso é pior que o resto. Não é por aí. Associado a esta questão, vocês homens não pensam que ficam de fora. Associado a esta questão estão os homens. Os homens que não devem pôr-se de fora na sua responsabilidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Se as Escrituras mostram que as irmãs devem no culto a Deus cobrir a sua cabeça, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, as Escrituras mostram também que os homens não o devem fazer. Não é só as mulheres cobrir a cabeça. Os homens não devem cobrir a cabeça. O que é que eu quero dizer com isto? Os homens não podem estar aqui de gorro. Quer dizer, até podem, como as mulheres também não têm, também eles podem, não é? Podem, mas não devem. Ou de boné. Ou de chapéu. E já agora voltando outra vez aos tempos antigos, ao meu tempo, lá mais atrás, na Igreja Católica. Vocês nunca tinham reparado que antigamente os homens andavam mais de chapéu do que hoje? Estou a dizer chapéu mesmo. Andavam mais de chapéu, na rua. Hoje em dia são mais os velhotes que andam com o chapéu na cabeça. E vocês reparavam, os que são mais velhos, não é? Que quando eles entravam na igreja, tiravam o chapéu. Ninguém entrava de chapéu na igreja. Quando a igreja lá na igreja, nenhum homem entrava lá de chapéu. Faziam porquê? Sabiam porque é que o faziam? Era por respeito. E ficava por aí. Não percebiam o resto. E o resto é o mais importante. Não há aqui nenhum homem com o chapéu na cabeça, mas se houvesse também não ia ficar zangado com ele.
Mas eu quero que vocês percebam porque é que não devem ter chapéu na cabeça. Porque é que não devem cobrir a vossa cabeça. E as irmãs devem. Ok, vamos adiantar. Logo à partida, o que é que nós percebemos disto? Que Deus faz uma diferença entre homens e mulheres. E sabem que há alguém que a gente não vê que está interessado em dar cabo disto. Em acabar com esta diferença. Agora, na nossa passagem, em 1 Coríntios 11, lemos assim nos versículos 5 e 6. Toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Vou sintetizar estes 2 versículos. A mulher, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. A mulher que ponha o véu. É o que está aqui escrito. Ok? O que está aqui escrito, sumariamente, é isto. Nos versículos 4 e 7, lemos assim. Atenção, homens. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, com o chapéu na cabeça, desonra a sua própria cabeça. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Sintetizando, o homem, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Ok? Está claro? Estão a ver as distinções? Quem as fez não fui eu. Estão na Bíblia. Ok? Mulheres são mulheres, têm características próprias. Homens são homens, têm características próprias. O que é que nós vemos aqui? Papéis distintos que Deus dá aos homens e às mulheres. Apetece-me aqui lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo quando um dia ele disse isto. E eu cito, está em Mateus 19:4. Não tendes lido que aquele que os fez, homem e mulher, no princípio, macho e fêmea, os fez? Não há híbridos. Não há transgêneros. Macho e fêmea. Foi como Deus fez. E há alguém que anda a querer dar cabo disto. Ok? Vocês não a par das notícias, não andam? Não estão num planeta diferente de onde eu estou. Nem num país diferente. Alguém anda a querer dar cabo disto. Agora, mas já lá vamos. Aqui surge o problema. Anular o que Deus fez. Anular a diferença entre sexos. Isto é tudo igual. Qual pôr alguma coisa na cabeça ou deixar de pôr na cabeça? Pá, quem quiser põe, quem não quiser não põe. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ok? Está-se a anular a diferença entre os sexos. Sabem que a igreja, eu costumo dizer que é o último bastião dos valores. Eu sou militar, já não sou, eu agora já nem sei o que é que sou. Eu, como militar, pertencia à sociedade castrense, que é assim que se chama o grupo dos militares. E a sociedade castrense tinha a fama e o proveito de ser o último bastião dos valores na sociedade portuguesa. Quero-vos dizer, para a minha tristeza, que já não é. Já foi. E não vou entrar em pormenores. Já foi. Infelizmente, no nosso mundo, à nossa volta, está-se tudo a desmoronar. Tudo se está a desmoronar. Mas a igreja, para mim, é que é o verdadeiro último bastião dos valores. Significa que ela é guardiã, ou deve ser a guardiã da verdade. Da verdade. Está aqui. Lemos aqui parte da verdade. Agora há bocado, estes versículos. Ok? Numa sociedade que está a ruir, que está a mudar, onde não deve mudar. Há mudanças que são boas, mas há mudanças que não são boas. Eu que há uns tempos atrás falei sobre isto, mudanças que devem acontecer e mudanças que não devem acontecer. Não vou agora falar disso. O
claudicar da igreja a que temos estado a assistir, porque a igreja não era isto, as irmãs cobriam-se com o véu e os homens não punham o chapéu na cabeça. O claudicar da igreja é o desmoronar do mundo. E aqui quero chamar a atenção a uma coisa. Vocês que são a igreja. Nós, que eu não ponho de fora, como igreja, somos os grandes responsáveis do mundo estar como está. O mundo está como está, deixa-me dizer, por culpa da igreja. Eu até costumo dizer noutra, mas está dentro do mesmo âmbito, mas noutra perspectiva, que os maiores promotores do ateísmo no mundo são a igreja. Podíamos falar de Karl Marx, podíamos falar de Lenin, podíamos falar de Tito da Jugoslávia e dizer, daquilo que eu li deles, da experiência deles, em que eles disseram que estavam como estavam ateus por culpa de religiosos na igreja. E podíamos ir por aí. O mundo está no estado, chegou ao estado em que está, porque a igreja cedeu, porque a igreja falhou. Foi a igreja, não foi o mundo. Foi a igreja que começou por deixar de ver a diferença entre homens e mulheres. Quando a igreja deixou de fazer a diferença entre homens e mulheres no seu próprio culto, abriu as portas para que o mundo esteja no estado em que está. E eles agora não veem diferença entre homens e mulheres. Isto é muito sério e eu dói-me a alma, sabe? Eu tenho a alma rasgada ao falar disto, mas eu tenho que falar nisto. Ninguém fala disto. E ninguém liga uma coisa à outra. Mas as coisas estão ligadas. Foi a igreja que começou por deixar de ver a diferença existente entre homens e mulheres, ao procurar cultuar a Deus sem estas distinções que Deus estabelece, estas diferenças que Deus estabelece na sua palavra. Quando as mulheres deixaram de cobrir a cabeça nas igrejas, não era antes, porque antes os homens eram muito respeitadores e tiravam o chapéu. Quando elas começaram a deixar de cobrir a cabeça nos cultos, os homens começaram a aparecer nos cultos de gorro, de chapéu, de boné. Tenho visto muitos por aí. Pois é. Ninguém provavelmente imaginou onde é que tal negligência poderia conduzir as coisas. E as coisas estão a ser conduzidas a patamares impensáveis e inimagináveis. Sabem que a Bíblia diz que um pouco de fermento faz levedar a massa toda. E vocês abrindo uma brecha pequenina é um lombo tremendo. É como no navio. Ele vai ao fundo. Se há uma brecha pequena. É muito grave o que tem acontecido. Tanto na igreja como no mundo. E parece que muitos estão anestesiados. Deixa-me dizer que muitos estão em coma, estão em estado de coma. Já viram alguém em estado de coma? Eles não sabem o que é que anda ali à volta. Assim estão muitos na igreja. Como se nada fosse com eles. Sendo eles responsáveis por tudo o que está a acontecer. E eu pensaria duas vezes em mim próprio. E por isso é que eu estou a falar disto. Porque eu penso nisso. É muito grave o que tem acontecido. Com o pecado, parecem que estão em coma espiritual. Ainda não viram o quadro como ele realmente é. Uma verdadeira lástima. Uma catástrofe. Uma catástrofe espiritual. Eu fui agora recentemente 2 vezes ao norte. Ainda ontem fui e vim. Utilizei a A8, utilizei a A1, utilizei a Estrada Nacional número 1. Das 3 vezes. A destruição é tremenda que aconteceu com aquele ciclone. Tremenda. O que aconteceu foi muito grave aqui no país. Mas sabe de uma coisa? A lástima
E a catástrofe maior não é essa. É a catástrofe espiritual que está a acontecer no nosso mundo em que nós estamos a viver e na igreja que está neste mundo. Vivemos em dias em que no mundo os valores têm estado a ser invertidos. Invertidos! Ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Estamos assim. Mas sabem que a Bíblia fala disso? A Bíblia disse que isso ia acontecer. Eu poderia ficar aqui a descrever a devassa que graça a humanidade, mas não vou fazê-lo. Sabem porquê? Porque o que eles fazem em oculto, diz a Bíblia, até dizê-lo é torpe. E como é torpe dizê-lo, eu não vou pôr essas palavras nos meus lábios. Lemos em Efésios 5:12. A ira de Deus, para quem não saiba, vocês andam em que planeta? Em que mundo? Em que tempo? A ira de Deus paira, mas paira mesmo, e está muito baixo, sobre a humanidade. A ira de Deus paira sobre a humanidade. Sabe o que a Bíblia diz? Ai dos que puxam pela iniquidade. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e puxam pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na existência humana é um indivíduo ser sábio a seus próprios olhos. É o maior louco que existe. Nós estamos neste mundo assim. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, mas dos que justificam o ímpio. É que fazem as impiedades e ainda tentam justificar. E por A mais B mais C mais D, tu não estás a ver, e é assim, é assado, é cozido, é frito. Epá, quem é que disse que as mulheres têm que pôr véu na cabeça? Quem é que disse? É ouvi-los. Parecem catedráticos a falarem do alto da cátedra, do seu orgulho de sapiência louca. Lemos isto em Isaías 5, 18, 20, 21 e 23. O quadro é triste, mas infelizmente é verdadeiro, é real. Não estou a fantasiar. O quadro é real. O pior é que o mal tem perpassado a igreja. Chegou ao mundo, deu cabo do mundo e agora somos confrontados hoje com isto. E vou utilizar a linguagem bíblica. No átrio interior da casa do Senhor, ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo. Salmo 79, 1. Temos com lágrimas, e particularmente eu tenho, visto na igreja muitos serem envolvidos nas corrupções do mundo. E vencidos. Estou a utilizar a linguagem bíblica. Muitos, diz o apóstolo Pedro, são envolvidos nas corrupções do mundo e vencidos. Com lágrimas digo que tenho visto isto. E para utilizar também a linguagem bíblica, tenho visto serem juntamente arrebatados e descaírem da sua firmeza. É isto que Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, versículo 20, e no capítulo 3, versículo 17. Muitos serem arrebatados e descaírem da sua firmeza. Epá, eu não quero que aqui alguém descaia da sua firmeza. Que Deus nos ajude e ore nesse sentido. Chegaram os últimos tempos. A Bíblia fala nisso.
tempo da apostasia da fé chegou à igreja. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala acerca disso. Paulo diz a Timóteo, e avisa-o, pré-avisou: o tempo dos homens que resistem à verdade, estou a utilizar a linguagem de Paulo, este tempo chegou, o tempo dos homens que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, segundo a Timóteo 3,8. Dos homens, que no dizer de Paulo, se desviaram da verdade, pervertendo a fé de alguns. Porque alguns, além de se contaminarem e fazerem o que fazem, depois influenciam os outros, afetam os outros. E por isso Paulo diz que são homens que se desviam da verdade, pervertendo a fé de alguns. Cuidado, cuidado. Todos os alertas, cuidado. Eu tenho lá um robô em casa, na limpeza, ele tem os sensores. E às vezes os sensores têm que ser limpos. Porque senão aquilo, o robô fica meio avariado. Não sabe onde é que há de ir. Assim vejo muitos, andam com os sensores avariados, andam com os sensores com falta de limpeza. Estamos no tempo em que as sãs palavras de Paulo deixaram de ser ouvidas. E 1 Coríntios 11 são sãs palavras de Paulo. Ok? 2 Timóteo 1,13. Estamos no tempo em que a palavra de Deus é tida entre mãos. Muitos usam-na assim, como eu estou aqui a usá-la. Entre mãos. Mas sabem de uma coisa? Com mácula e repreensão. Isto é muito sério quem usa a Bíblia. Foi isto que Paulo falou na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Como é que é possível usar a palavra de Deus? Ele diz para Timóteo, não fazer isto com mácula e repreensão. Tempo. Estamos no tempo em que as pessoas, diz Paulo, nos últimos tempos, não suportam a sã doutrina. Muitos, que estivessem aqui agora, levantavam-se assim ao porta fora. Não suportam a sã doutrina. Eu não estou a falar de mim, estou a falar da Bíblia. Se eu falasse de mim, já deviam todos ir embora. Eu era o primeiro, que eu não vou aqui falar de mim. Mas da Bíblia, não suportam a sã doutrina. E desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, como disse ele na segunda carta, capítulo 4, versículos 3 e 4. Enquanto o mundo carece das verdades inegociáveis da palavra de Deus, os púlpitos de muitas igrejas também carecem. Não é só o mundo que está a precisar das verdades inegociáveis da Bíblia. Os púlpitos de muitas igrejas estão a precisar também das verdades inegociáveis da Bíblia. E a verdade está ausente em muitos púlpitos, lamentavelmente. Se a nossa geração está degenerada, tanto mais estão os púlpitos das igrejas. E foi nestes que a degeneração começou. A degeneração começou nos púlpitos das igrejas. Eu estou à vontade para falar disto. E aqueles, isto está a ser gravado e vai para a internet, e aqueles que me escutarem e estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer, cuidem-se, porque não vão ter que ver comigo. Vão ter que ver com aquele que anda pelos 7 castiçais a julgar as igrejas. Olhem com atenção o que é que o Senhor diz acerca delas. Ouçam o que está escrito. Isto não está nos 7 castiçais, mas está na Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas. Deus teve que dizer isto. É triste, não é? Então o indivíduo não deve ouvir as palavras dos profetas. Não deis ouvidos às palavras dos profetas. Isto pode ser dito hoje. Não deis ouvidos àqueles que andam para aí a pregar, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não falam da boca do Senhor. Jeremias 23:16, a história repete-se.
O sábio Salomão dizia: não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. O que estava ali está a acontecer agora. Citando apenas alguns exemplos. Hoje, nós temos profetas que profetizam mentiras. E esta, está em Jeremias 23, 26. Há muita gente a ensinar a mentira acima do púlpito. Pretendem impingir-nos falsidades. Como? Vou citar apenas algumas coisas. Pastorado feminino. O que é isso? Onde é que está na Bíblia? Há alguma mulher pastora na Bíblia? Eu só conheço uma. Mas era guardadora de ovelhas, mesmo animais. Que era Raquel, a noiva e depois mulher de Jacó. Pastorado gay. O que é isso? Indivíduos que Deus condena, não as pessoas em si, mas os seus comportamentos. Em vários sítios da Bíblia. Casamento gay. E temos púlpitos a celebrarem casamentos gays. Em várias igrejas. Igrejas gay. Recasamento. Ilícito. Secularismo. Mundanismo. Individualismo. Modismo. Liberalismo. Teologia da prosperidade. Amuletos. Vê-se em muitas igrejas amuletos, talismãs. E até símbolos judaicos, como castiçais e chofares. Louvor, entre aspas, dançante. São as bailarinas de Jesus, como alguns dizem. Jocosamente, mas com verdade. Mas de Jesus não são. Músicas dark. Quando as nossas músicas devem ser light, luz, e não trevas. Ovações. Brinquinhos na orelha. Que é para sermos iguais às mulheres. Não há diferença. Elas usam brincos, eu também uso. Cabelos compridos em homens e cabelos rapados em mulheres. Não há diferença, somos todos a mesma coisa. Isto há seriamente que pensar. Como diz a Bíblia, e eu cito, um abismo chama outro abismo. E estamos nesta roleta. Abismo a chamar abismo, abismo a chamar abismo. Vivemos em dias que não há diferença entre o santo e o profano. Entre o consagrado e o amaldiçoado. Entre o lícito e o proibido. Entre o justo e o injusto. Qualquer coisa para esta gente hoje em dia serve, mas para Deus não serve. Eu sabe uma coisa, eu ontem preguei num funeral. E nesse funeral, eu ia de carro, e o senhor estava a meditar e mostrou-me, é sobre isto que eu vou falar. E espero fazer um pedido de luz sobre isso. Se Deus quiser e se Ele me permitir, Ele pode mudar de ideias daqui até lá. O que é que eu vou dizer àquela gente que vai estar no funeral? Muita gente perdida, muita gente sem Cristo. A Bíblia fala de um homem que viveu nesta vida. Um homem bem-sucedido, conquistou muitas coisas, era rico. E cada vez estava mais rico. E disse, os meus celeiros já não chegam, vou fazer celeiros maiores. Homem de sucesso. E o Senhor Jesus Cristo contou esta parábola, isto é uma parábola. E este homem disse assim, alma. E ele falava para a alma, alguns falam consigo próprios. Eu sempre ouvi dizer que quem fala consigo é maluco. E este indivíduo era. Louco! Ele falava consigo e dizia, alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, folga. É assim, o estatuto de muitos. Louco! Eu quero fazer aqui uma salvaguarda. Às vezes falar connosco próprios é bom. Mas tem que fazer essa salvaguarda. Mas muitas vezes é mesmo maluco. Não é por acaso que o povo diz isso. E neste caso era maluco. Era louco. Louco. Esta noite pediram a tua alma. E o que tu tens? Preparado? Para quem será? E eu disse àquela gente que me escutava ontem. O que
que vocês têm preparado é para quem? Eu já nem me refiro a casas, dinheiro, propriedades, investimentos. Já nem falo disso. Que as pessoas têm preparado. E que o Senhor diz, isso é para quem? Mas falo em coisas que vocês fazem. Vocês fazem boas obras. Também fazem más obras. Nós muitas vezes somos altruístas. Mas é uma chatice que às vezes somos egoístas. Nós às vezes somos cuidadosos. Mas por vezes somos negligentes. E nós somos assim uma mistura. O que tu tens, para quem será? E Deus podia dizer, que Ele não disse, mas eu parece que estou a ouvi-lo a dizer. O que tu tens preparado, para quem será? Olha, para mim não é. Para mim não é. Parece que estou a ouvir Deus dizer, para mim não é. O que tu tens preparado, para mim não é. E eu pergunto-vos a vocês, o que vocês têm preparado é para quem? É para quem? Vocês, se para Deus não é, vocês têm que preparar alguma coisa para Deus. Só há uma coisa que vocês podem preparar para Deus. Uma. Só uma. E Ele um dia, quando chegar ao pé de vocês, vai dizer assim, o que é que tu tens? E o que é que vocês vão dizer? Sabem o que é que Ele quer ver em vocês e em mim? Cristo. É verdade. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vê Cristo em mim. Como é que isso acontece? Já estou crucificado com Cristo. Sabes como é que tu és crucificado com Cristo? Tenho que explicar para vocês poderem perceber. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz morrer por ti e por mim. E tu tens que perceber que Ele fez isso lá, por ti. Ele estava lá por ti, não era por Ele. Não estava lá por Ele, estava lá por mim, por ti. E quando tu percebes isto, e lhe agradeces aquilo que Ele fez, Ele foi castigado às mãos de Deus. Não foi só às mãos dos homens, de Deus. Para que tu um dia não sejas castigado às mãos de Deus. Quando percebes isto e agradeces, e reconheces, e tu reconheces que de facto não era Ele que lá estava, eras tu que lá estavas, estás a ser crucificado com Cristo. É neste momento que eu estou crucificado com Cristo, porque entendo que Ele morreu por mim e eu me reconheço nele, que Cristo passa a habitar em mim. E porque Ele passa a habitar em mim, por isso é que Ele me diz, olha, podes entrar no céu, eu estou a ver Cristo em ti. O que tens preparado para quem será? Para mim não é isso, que tens aí, essas coisas todas, não é. Eu não falei isso ontem, mas se Deus quiser espero falar. Mas depois falei à família, particularmente. À família do defunto. As pessoas têm coisas boas em si. Mas Deus não quer isso. Para Deus não serve. Elas estão misturadas com coisas más. Também as temos. Muitas. E o Senhor Jesus Cristo um dia disse, nós não podemos pegar em pano novo e remendar com ele pano velho. Pô-lo em tecido velho. Sabem porquê? Porque o buraco do tecido velho se torna maior. Em vez de resolvermos o que pensamos resolver, vamos agravar. As pessoas têm coisas boas, têm coisas más, mas elas comparam-se com os homens. Eu não mato, eu não roubo, eu não assassino, eu não sei o quê. Comparo-me com ladrões e assassinos. Olhem como me comparo. Quando me comparo com Cristo, que é como todos nós nos devemos comparar, o buraco torna-se maior em nós. Que grande buraco. Se algum de vocês ainda não creu em Cristo como seu Salvador, faça hoje. Faça já. Mesmo aí em pensamento. Senhor, eu também quero ficar crucificado com Cristo. Eu sei que era eu que lá devia estar na cruz. Se fizeres isso, és salvo.
possível ainda ter 1 minuto e meio. Não posso acreditar. Mas não quero abusar. Vou dizer mais o seguinte para que é muito importante. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, disse isto: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário e ao canto de todas as ruas. É o caos. Está um caos. Tem sido desolador constatar que o sólido e glorioso edifício espiritual dos primeiros séculos, quando o apóstolo Paulo cá estava, se tenha transformado agora, hoje, num edifício em ruínas. Que só ainda se vai sustentando com umas pequenas ripazinhas de verdade. Umas ripas, deixa-me dizer assim, umas ripazinhas de verdade. Ora, a verdade do véu feminino, como vemos, é aquilo a que eu poderia chamar uma grossa trave. Porque Ezequiel, no capítulo 41, versículo 26, no templo, fala de grossas traves. E neste edifício, que não é o templo em Jerusalém, mas o edifício que Deus está a construir hoje, que é a igreja, há traves que são grossas. E esta questão do véu é uma trave grossa, que foi retirada em muitas igrejas. Entramos em muitas igrejas e esta trave não existe. Foi retirada ao templo de Deus. Mas devem ter cuidado, sabem? E fica aqui um aviso aí para a internet também. Devem ter cuidado, porque Deus diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isto do templo é muito sério. 1 Coríntios 3,17. Eu já vou terminar, mas tenho que dizer mais isto. Quem estiver atento à panorâmica deste quadro que nós estamos a ver e que eu estou a tentar mostrar, detecta e descortina facilmente que é uma mente invisível que está por detrás disto tudo. Satanás está por trás disto tudo. Ele tem um plano estratégico invisível e está a levá-lo a cabo com muito êxito, dando cumprimento ao que Deus profetizou na Bíblia. As mudanças têm ocorrido lenta, mas subtilmente, de uma forma quase imperceptível. Tem acontecido ao longo do tempo assim. E por trás desse plano, percebe-se que ele tem estado por detrás. E a Bíblia chama este ser invisível, chama o espírito do mundo, o espírito do erro, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o espírito maligno. É claro que para se chegar ao ponto de as mulheres passarem a pregar, para se chegar ao ponto das mulheres passarem a ser pastoras, bispas, apóstolas, havia que minar o terreno primeiro. Isto não podia ser assim num ápice, elas não eram de um dia para o outro que isto ia acontecer. Vamos devagar, vamos destruir lentamente para chegar lá. E começaram pelo véu. Havia que eliminar a diferença entre sexos. E a questão do véu era um passo importante nesse sentido. As mudanças praticamente seria impossível acontecerem abruptamente, bruscamente. As coisas não podiam mudar do primeiro século para agora assim, num estalar de dedos. Não foi assim que aconteceu. E vocês estão a perceber. E o objetivo último de Satanás é destruir a humanidade através da confusão dos sexos. Vocês têm noção disso? Vejam um bocado mais longe. Olhem para a Bíblia. Não é estranho nós lermos no livro do Apocalipse que nos fala mesmo das últimas coisas que vão acontecer neste mundo? Emanarem do abismo criaturas estranhas que são descritas nestes termos. Os seus rostos eram como rostos de homens e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Apocalipse 9, 7 e 8. A masculinização das mulheres, a efeminação dos homens, faz parte desta estratégia maligna que o diabo tem estado a levar a cabo há muito tempo, confundindo os sexos.
A implementação insistente na nossa sociedade do conceito da igualdade de género é apenas um dos muitos passos que têm sido dados ao longo dos tempos para Satanás conseguir o seu intento. Podia falar muito mais ao longo dessa linha, mas vou terminar. A eliminação de uma das barreiras, que era o véu feminino, tinha que acontecer, e aconteceu. Estamos a viver uma época não apenas de crise económica. E estamos a ver uma época de crise económica, como sabeis. Mas estamos a viver uma época de crise de identidade. A igreja está numa crise de identidade. Os chamados cristãos estão numa chamada crise de identidade. Numa época de grande secularização, muitas coisas que antes eram valorizadas como o véu deixaram de ser. Estão a perder o valor. E nós só venceremos a crise de identidade que a igreja passa nos nossos dias se nós atentarmos para aquilo que Deus diz na sua palavra. É aqui que está a nossa identidade. A igreja deixou de reter os preceitos como Paulo os entregou. 1 Coríntios 11:2. Não fomos lá, mas na passagem, os preceitos como eu vos entreguei. Mas quero que saibais, a revelação era progressiva e o Senhor estava a dar revelações progressivas ao apóstolo Paulo. E esta foi uma das últimas. Não tenho tempo para desenvolver. Sabem que devemos fazer tudo para preservar as grossas traves que eu referi anteriormente. E eu estou empenhado, não apenas em preservar as grossas traves, como lemos no livro de Ezequiel, cobri-las com ouro puro. Não quero apenas preservar estas traves grossas, mas quero cobri-las com ouro puro. E sobre isso falaremos, porque o ouro fala de glória, e a glória está aqui envolvida. Conforme fez Salomão fez isto. Segundo Crónicas 3:7. Em segundo livro das Crónicas 3:7, nós vemos Salomão fazer isto. Eu vou terminar citando a Rainha Vitória de Inglaterra. Todos vocês lembram-se da Rainha Isabel II? Ela morreu há dias, quer dizer, foi há poucos anos. Mas antes dela houve uma rainha chamada Rainha Vitória. Ela era crente, grande mulher de Deus. Crente a sério. Um dia, quando um grupo coral estava a cantar um hino que dizia coroai-o, coroai-o, coroai-o a Cristo, ela levantou-se, pegou na coroa e depô-la aos pés dela. Eu não sou digno desta coroa. Coroai-o a ele. Ela tirou a coroa da cabeça. Isto é célebre. Rainha Vitória. Ela atribuiu toda a glória ao seu Salvador. Esta mesma rainha teve uma outra atitude que muita gente não sabe. Uma atitude que eu ainda admiro mais. Quando ela contraiu o matrimónio, ela, como rainha, ela decidiu usar véu. Eu não sei se vocês sabem, mas o véu era um acessório proibido a uma rainha. O véu era um acessório proibido a uma rainha. Ela esteve-se nas tentas para isso. Ela usou o véu. Quando nós sabemos que houve uma rainha que usou o véu, não podendo, e vemos hoje mulheres que não usam podendo, eu fico esmagado. Que Deus nos abençoe a todos.